reprogramar o cérebro para que você viva em felicidade. É esse o teu desejo? Então, é preciso você entender como fazer isso. Usar a neurociência, usar pensamentos positivos. É isso que nós vamos abordar hoje. Este vídeo será sobre isso. Sobre a capacidade de reprogramar a sua mente e o seu cérebro para fazer com que você encontre a verdadeira felicidade. Quem não quer viver feliz? Uma família feliz, um trabalho feliz. Fazer com que tudo isso traga a felicidade que você tanto busca. Eu me chamo Rodrigo Vrá. Você pode comentar um emoji aqui para mim. Você pode se inscrever nesse canal? Pode, não pode? Não custa para você. Na verdade, custa. Toda vez que eu falo assim, é porque tem um custo para você. Um custo emocional, um custo mental, até mesmo um custo da sua personalidade. Toda vez que você pensa de uma forma, que alguém te diz alguma coisa, o que você faz? Você nega, você rejeita, você questiona, você briga, porque você criou padrões. Você criou em você uma forma de pensar, uma forma de agir. E isso tem formado quem é você. Porém, você não sabe quem se tornou até hoje, não sabe aonde está a sua felicidade. Porém, tudo começa dentro de você, começa em você. E uma das maneiras de você começar a fazer isso é entender a neuroplasticidade. Porque sim, se vamos falar sobre neurociência, precisamos falar da neuroplasticidade. O que é essa neuroplasticidade? É a capacidade do seu cérebro de se adaptar, de se renovar com novos padrões, com novas sinapses neurais capazes de comandar algo que já não era mais possível, algo que você não imaginava. Há casos, por exemplo, de pessoas que perderam uma parte do cérebro, mas o restante se adaptou para comandar o corpo inteiro. Você sabe que o cérebro ele é separado em regiões e cada parte do seu cérebro dá comandos a uma parte diferente do seu corpo. Imagina só, pessoas perderam uma parte do cérebro, tiveram uma lesão e perderam um movimento, estavam em falência dos órgãos, mas o restante do cérebro se adaptou para manter essa pessoa viva e realmente renovar a funcionalidade desses órgãos. Agora, com os pensamentos, também é assim. Também funciona assim com os pensamentos. Você pensa. Esses pensamentos são comandos. Esses comandos dizem qual vai ser a sua reação. Como você vai sentir? Como você vai se emocionar? Como vai ser o seu dia? Esses pensamentos, eles fazem isso com você. E a neuroplasticidade é você dar esse novo comando e fazer o seu cérebro se adaptar, se reprogramar e colocar um novo modo automático para você viver o seu dia. Essa é a neuroplasticidade que você tem. Seu cérebro, o órgão, é muito inteligente, é muito complexo também, mas ainda assim é poderoso. Mas uma coisa que fortalece e expande essa neuroplasticidade é o pensamento positivo. Existe sim muitos experimentos científicos que fortalecem o fato de que o pensamento positivo traz bem-estar físico no seu corpo e o seu mental
fica fortalecido. Não sei se você conhece o experimento do copo de arroz. É um experimento onde fala-se das palavras, mas também envolve o pensamento positivo. Não lembro o nome do cientista que fez ou quem fez, mas foi colocado 2 copos de arroz, com plantas também já foram feitas, em que se uma só falavam coisas bonitas, pensamentos positivos, agradáveis, enquanto no outro só negativo, só destruição. Depois de um certo tempo, 30 dias no copo de arroz, as plantas já não lembro quanto tempo foi. O copo que estava com o arroz recebendo palavras bonitas, pensamentos positivos, estava bonito, estava tranquilo, enquanto o outro mofou, enquanto o outro estragou, bolorou, ficou estragado. Tudo por quê? Porque o pensamento positivo foi num e o negativo foi no outro. As plantas morrem, as plantas murcham. Você conhece o lírio da paz? Deixa eu te contar uma coisa muito interessante. Já ouviu falar do lírio da paz? O lírio da paz é uma planta muito incrível e muito delicada também. Por que se chama lírio da paz? Porque dizem que traz paz para dentro do lar. Minha esposa resolveu comprar esse lírio da paz. Deixa eu contar para você isso. Ela comprou. Bonito. Em alguns vídeos até aparece. Agora ele está em outro lugar, então eu não vou sair daqui e pegar ele lá. Não, deixa eu pegar ele lá para você. Eu tive que pegar lá para você. Olha aqui. Olha que coisa linda esse bichinho aqui, ó. Esse é o lírio da paz. Ele sai uma flor branca. Vou colocar ele bem aqui, ó. É muito lindo esse lírio. É muito, muito, muito incrível ele. Por quê? Aqui está a prova de que pensamentos positivos, eles moldam a sua realidade e ainda influenciam na tua vida. Essa planta ela é tão sensível, mas tão sensível, que um dia minha esposa ficou com raiva e estava brava, estava nervosa e começou a xingar, a brigar comigo. E eu acabei entrando na onda e acabei tendo uma discussão com ela ali, em que ficamos os dois nervosos, pensamentos negativos, um contra o outro. O que aconteceu? Esse bichinho estava na sala. Nós estávamos na sala discutindo, perto dele. No outro dia, nós fomos perceber que a flor que estava bonita, viçosa, ficou preta. Ela ficou preta, ela escureceu, ela fez uma mancha e começou a cair, e aquela flor caiu. Outra vez que aconteceu isso, ele não havia flor, foi a folha dele mesmo que acabou ficando com uma mancha. Mas nós não discutimos. Ela começou a reclamar demais. E estava do lado dele, ela sentou ali na sala, do lado dele. E começou a reclamar. E reclamou, e reclamou. E ele foi preteando assim, ó, ele foi ficando preto inteiro. Eu não sei se você tem essa planta na tua casa, mas essa aqui, ó, é uma prova concreta que eu vivenciei. Eu vivenciei porque eu vi essa planta absorver pensamentos negativos, energias negativas, se você quiser dizer, e acabou afetando ela. É por isso que talvez seja chamado delírio da paz, porque se você tiver pensamentos negativos, brigar, fazer qualquer coisa ruim perto dele, ele vai estragar, vai quebrar, vai apodrecer. Mas, conforme nós estamos bem, ele vai ficando mais bonito, mais viçoso, vai ficando mais elegante. É muito incrível essa planta aqui. Então, se uma planta é afetada pelos seus pensamentos negativos, imagina você que está falando, ouvindo e repetindo internamente esses pensamentos, essas palavras. Como é que isso afeta você? Então, se tudo ao seu redor e você
é afetado por esses pensamentos, é necessário que você desbloqueie esse otimista, essa pessoa com pensamentos positivos que existe dentro de você. Através do quê? Do seu cérebro. Se estamos falando de neurociência, precisamos falar do órgão. Tem um existe o córtex pré-frontal aqui na sua testa. Ó, pré-frontal, ó, tá vendo? Na sua testa, fica mais fácil. Ele é o lado crítico, ele é o lado analítico, ele analisa tudo, ele está aqui, ó, de frente. É o teu lado consciente, em que você vê, que você separa o certo do errado. Você tem essa consciência através dele. Como assim? Você vai usar esse órgão, essa parte do seu cérebro, fazendo com que ele perceba as partes positivas e não as partes negativas. Porque ele regula o seu lado emocional. E ele faz você tomar as decisões. Por exemplo, você começou numa discussão. O que você precisa fazer? Dar uma ordem ali para o seu cérebro para ele agir. Senão ele vai agir por impulsivamente. Dessa forma você vai precisar pensar se realmente toma aquela decisão, o que fazer, o que não fazer. Porém, antes disso, você vai precisar ter uma noção clara de você. Como que eu consigo isso? Algumas práticas são bem legais. Você meditar, ter uma atenção mais plena em você. Um olhar mais profundo. Fazer a minha mentoria, por exemplo, onde você olha para você, autoconhecimento, tudo o que envolve você. Se conhecer um pouco melhor, autoconhecimento, meditação, até orações, se você preferir. É importante prestar atenção no que está acontecendo naquele momento. Você ter essa atenção. Porque não tem como você dar uma ordem para o seu cérebro, fazer ele pensar de uma forma, se você não entender o que está acontecendo. Eu vou dar uma ordem. Pensa assim, lá no seu trabalho, você está ali trabalhando, não importa qual é a área, qual é o seu cargo, você precisa falar para alguém fazer alguma coisa na hora. Você viu alguma coisa dando problema. Você vai falar para a pessoa sem saber o que está acontecendo? Por exemplo, você não vai dar uma ordem para a pessoa pegar uma vassoura se você não sabe nem se está sujo. Você não vai falar isso para ninguém. Você não vai mandar seus filhos fazerem algo na sua casa se você não souber nem como ela está. Nem saber o que está acontecendo. Limpe a casa. E a casa já está limpa. Limpe a casa aí. Meu filho nem está na casa, está na escola. Você dá uma ordem sem saber como está realmente o ambiente por dentro, sem conhecer esse ambiente, não dá. Porque é assim, é igual aquelas, um outro exemplo é quando você para na rua e pede uma informação. Como que você vai dar uma informação para alguém se você não conhece? Já vi pessoas falando, é aqui, 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 não era. Já aconteceu comigo, deram informações erradas. Você não dá uma informação. A pessoa fala, onde é a casa de fulano, o prédio tal, o mercado tal. Se você não sabe, você não vai falar, é para lá. Você fala, olha, eu acho que deve ser lá. Ou, eu nunca ouvi falar. Não tem como. Então, é necessário você fazer essa meditação, olhar para dentro, para aí conseguir dar esse comando para o seu cérebro, para o seu córtex pré-frontal, antes da tomada de decisão. Mas por que quando eu falo sobre a neuroplasticidade, sobre mudar a mentalidade, reprogramar alguma coisa, eu preciso falar dos benditos dos pensamentos positivos? Sendo que você diz assim, se realmente funcionasse, minha vida já estava mudada. Eu penso positivo, mas nada muda. Realmente. É complicado você conseguir pensar positivo no momento de crise, no momento excruciante, ruim. É muito complicado.
Você conseguir ter um pensamento bom numa hora difícil? É assim, se torna assim. Eu sei disso, mas eles são essenciais. Porque toda vez que você começa a pensar positivo, toda vez que você começa a ter um pensamento bom sobre uma situação, o teu corpo recebe uma descarga de serotonina, de uns hormônios maravilhosos, dopamina, adrenalina, neuroadrenalina, que vão moldando as suas emoções, vão fazendo você se sentir de uma forma diferente. É quando você percebe que, nossa, que legal. Sabe quando você está esperando algo e quer que aquilo aconteça de uma forma incrível? Você não se sente bem com isso? É porque o seu cérebro manda para você várias químicas capazes de te dar bem-estar. São chamados de os neuroquímicos da felicidade. Estimulam você a se movimentar, a ficar bem. É incrível isso. O corpo tem essa capacidade. Toda vez que você se pega pensando negativo, vem o hormônio do estresse, da preocupação, o nervosismo, só piora a situação. Isso você já sabe. E é preciso começar a introduzir esse mindset novo, esse novo pensamento, esse mindset positivo. É uma mentalidade diferenciada. Como que você faz isso? Com novas palavras, com uma nova forma de agir. Você pode alcançar você é capaz de alcançar a resiliência, a evolução se fizer isso. Criando essa nova mentalidade, a mentalidade da felicidade. Toda vez que algo acontecer, lembrança do passado, pensamento no futuro, preocupação com o presente, o que você deve fazer? Jogar pensamentos positivos. Eu tenho vídeos aqui no canal que falam muito sobre isso, como usar isso. Apesar de que, se você for ver bem, você tem usado tudo da forma errada. Eu não sei se você sabe, mas eu vou fazer uma série onde eu vou te passar ferramentas incríveis que você acredita que são as piores coisas na tua vida. Eu vou te provar que elas são as melhores se você usar da forma certa. Tudo aquilo que vem para te destruir pode ser usado para fazer você crescer no seu pessoal e também no seu profissional. Pode ganhar dinheiro com isso. É exatamente isso, galera. É exatamente isso que eu estou te falando. Você pode usar essas ferramentas para evoluir ao ponto de que as pessoas percebam valor em você e queiram te pagar mais por esse valor. Pelo seu trabalho, pela sua confiança, por aquilo que você tem de melhor. Então fica esperto para ver aonde que está rolando aqui, para que você consiga saber se essa série ela ainda está rolando, porque é tanta coisa que eu separei nelas que eu acredito que vai muito longe, são muitas ferramentas. Então fica esperto, porque elas são feitas em forma de live. Me segue no Instagram, rodrigo.vra, no TikTok, aqui no YouTube. Me segue, se inscreve no canal para não perder essas lives, para você saber usar essas ferramentas a seu favor. São ferramentas incríveis, criadas pela sua mente, porém, esse pensamento negativo fez com que você visse ela de forma errada. E também ensinaram você assim, que essas coisas eram horríveis, mas elas são maravilhosas para o seu crescimento pessoal e profissional. Então fica esperto. Como que você pode fazer para começar a ter pensamentos positivos? Agradecer. Você sabe ter os pensamentos positivos. Você sabe o que você quer. É agradecer, esperar com gratidão. Ao invés de pensar que algo ruim vai acontecer, já pensar que algo bom vai acontecer.
Eu já me peguei várias vezes pensando, ai, porque vai dar errado isso. Mas um dia eu parei e pensei, não, isso aqui vai dar certo. Eu lembro quando eu tocava trombone, que nós fomos para um campeonato. Eu estava na minha cabeça que ninguém sabia o que era um campeonato de banda marcial, que não existia isso. Ninguém saberia, ia estar vazio, não ia ter ninguém. Chegando lá, eu olhei para ver quantas pessoas tinham, estava cheio. A partir desse dia, eu comecei a pensar um pouco diferente sobre isso. E eu sempre esperava que tivesse cheio. E às vezes nem estava tão cheio quanto aquele dia, quanto o primeiro. Às vezes nem estava, mas eu sabia que ia ter muitas pessoas e eu ia dar o meu melhor. E sempre que pensava que nós íamos ganhar. O que nem sempre aconteceu. Eu não cheguei a ganhar nenhum campeonato. Mas eu mudei isso. Quando você começa a dar esses sinais, a tua mente, ela cobra, opa, tem alguma coisa diferente, não está normal. É aí que o teu córtex pré-frontal começa a analisar, a pensar, a trabalhar mais. Porque você começa a dar um novo estímulo. Agradeceu. Pensou, o dia vai ser bom. Pensou positivo sobre uma situação. Opa, o que está acontecendo? Está diferente. E aí teu corpo todo começa a trabalhar nisso. Claro que você vai ter que insistir nisso porque vai querendo voltar. Vai querendo voltar. Porque está instalado um programa e você precisa mudar ele com esses pequenos estímulos. Esses estímulos positivos, diferentes do que você tem feito, eles têm trazido algum benefício. Eles trazem benefício para você. Além da ocitocina, além da adrenalina, daqueles hormônios, daqueles químicos da felicidade que eu mencionei antes, eles trazem benefícios. Eles trazem a saúde mental para você, a saúde emocional. Fazem com que você se sinta melhor. O bem-estar pessoal traz para você isso. Quais são os benefícios físicos desses pensamentos positivos? A saúde do corpo ela melhora, porque pensa, se não há estresse, há tranquilidade, os seus músculos relaxam, há mais espaço para passar o oxigênio, o sangue, as vitaminas, até mesmo a sua digestão ela é alterada. Sim, há provas científicas de que tudo no seu corpo muda. Quando você começa a ter esses pensamentos positivos, dar esse estímulo para o teu córtex pré-frontal, o seu corpo trabalha melhor, seu rim filtra melhor o sangue, o seu estômago faz melhor a digestão, o seu fígado ele dilui melhor o açúcar, o álcool, ele trabalha mais, até o teu intestino funciona melhor. Veja quantas pessoas têm intestino preso. E por que acontece isso? Estresse, nervosismo, preocupações, tudo de ruim. E quando a pessoa está tranquila, está feliz, ela não tem isso. Ela não reclama de intestino preso. Pode ver, toda vez que alguém fala para você que está com o intestino preso, é devido a isso. A estresse, a pensamentos negativos. Claro, estamos falando bastante sobre esse pensamento, né? Mas esse é um estímulo que você dá. Você criou uma programação negativa. Agora precisa criar uma programação positiva. Se o seu corpo funciona melhor, a sua mente funciona melhor. Pode ver, toda vez que você faz exercício, toda vez que você oxigena o seu cérebro com uma atividade física, você tem pensamentos, insights. Você consegue achar uma solução para algo que parecia impossível. Você consegue fazer isso. Não é legal essas coisas acontecerem? E quanto aos relacionamentos, quando você está positivo, não são os outros que te afetam com a negatividade deles. É você que afeta eles com a sua positividade. É você que faz com que eles pensem diferente.
Muitas vezes as pessoas não querem brigar com alguém que está feliz. É igual a música lá do Charlie Brown Jr., lembra? Um homem, quando está em paz, não quer guerra com ninguém. Uma mulher, quando está em paz, não quer guerra com ninguém. Então, se você não entra em discussões e brigas, as pessoas também não farão isso. Vão te achar estranho, vão dizer que você não se preocupa. Mas um detalhe é importante. Elas vão dizer que você está diferente e os seus relacionamentos vão ser mais saudáveis. E não importa o tipo de relacionamento, se é com pais, com amigos ou com cônjuge, namorada, namorado, um casal, não importa. Esses relacionamentos serão mais saudáveis. Porque um estando bem, ele influencia o outro. Agora, os dois estando mal, é só briga, é só discussão. Por mais que um não esteja bem, logo você aponta partes positivas e a pessoa começa a pensar diferente e acredita em você e cria o quê? Uma nova esperança, uma nova visão. Veja que coisa boa. Porque a qualidade de vida melhora. Qualidade de vida é a maneira com que você vive, o seu bem-estar no dia a dia. E o seu profissional também. Você trabalha melhor, as pessoas veem o teu melhor. Isso influencia na maneira com que as pessoas te veem. Um pensamento, um estímulo tem todo esse poder. Pode mudar toda a sua realidade. Agora que você sabe que o pensamento positivo tem todo esse poder, o que você pode fazer? Você pode deixar um gostei aqui. Você pode deixar um comentário, um joinha lá nos comentários. Isso você pode fazer. E pode mandar para outras pessoas também, para que elas também tenham uma melhor qualidade de vida. Agora, se você quer uma reprogramação profunda, com clareza determinada, eu separei para você um e-book, não, 3 e-books, e coloquei eles aqui no segundo link da descrição. Agora, se você quer ter equilíbrio emocional, se você quer ter uma liberdade mental e emocional, o primeiro link da descrição é o meu livro Jornada em Busca da Liberdade Emocional. Escolhe um deles. O que você quer? Algo mais prático ou algo mais profundo? Você escolhe. Clica num deles para você reprogramar a sua mente e aprender a usar. Sabe as ferramentas? Também tem ferramentas nos e-books. Você pode sim reprogramar a sua mente, reprogramar o seu cérebro para que ele torne a sua vida melhor. Isso começa com você entendendo como está por dentro, dando estímulos. Ou você pode fazer muito além disso com os conteúdos que eu separei dentro dos links para você. Um grande abraço aqui do Rodrigo e até o próximo vídeo.